Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo para a nossa escola bíblica, a nossa escola bíblica dominical, mas que está disponível para você também todos os dias. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a maturidade cristã. Queremos convidar você a acompanhar esse estudo aí da sua casa também. Está conosco aqui, como sempre, Pastor Marcelo, vai dar as boas-vindas. Olá, irmãos, a paz do Senhor seja conosco e sempre a alegria de estar aqui com vocês. Antes da gente entrar no texto e no tema, vamos fazer uma oração por esse momento que nós estamos desfrutando da Palavra de Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou, ó Deus, pelos meios, ó Pai, pelos quais nós estamos alcançando, Deus, os nossos irmãos e tendo comunhão, Pai, mesmo que à distância, mesmo que através de uma forma totalmente diferente e nova, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor providenciou, proporcionou meios para que essa unidade permanecesse, Deus. E hoje, ao ler a Tua Palavra, Deus, nós queremos clamar que o Espírito Santo nos permita compreender a Tua vontade, aprender aquilo que é verdadeiramente bom para nós, ó Pai, e aquilo que vai trazer, ó Deus, isso que é a proposta do tema de hoje, maturidade cristã, maturidade e crescimento nas nossas vidas, para que dia após dia, Pai, nós vamos nos aproximando daquilo que é o que o Senhor nos chamou, Pai, sermos Teus servos, Teus discípulos, e apresentar a Cristo através das nossas vidas. Nós agradecemos, Deus, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. O texto diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Amém. Amém. Bom, o texto lido, né? Carta de Paulo aos Filipenses, a igreja em Filipo. Eu gosto muito dessa carta de Paulo, né? Paulo está escrevendo ali para uma igreja que, pela forma com que ele se comunica, né, é uma igreja que tem demonstrado atributos da fé, que tem vivido de uma maneira coerente com aquilo que a gente acredita que uma igreja discípula, uma igreja que serve a Cristo, que vive na unidade. E mesmo diante de uma igreja assim, digamos, né, entre aspas, uma igreja que é um exemplo, Paulo ele continua incentivando por isso, né, essa busca à maturidade, permanecer crescendo, permanecer firme, né, até, Paulo menciona, né, até o dia de Cristo, né, o dia de dar testemunho perante Cristo. Isso mostra, para mim pelo menos, que o crescimento e a maturidade cristã são uma constante, né, na nossa vida, independente se hoje nós já vivemos de uma forma coerente, uma forma justa, sempre temos espaço e Cristo está sempre nos ensinando a buscar, amadurecer cada dia mais. Eu acho que esse é um grande exemplo disso que nós lemos em Filipenses, né? Então, é interessante, sabe? Eu fiquei pensando aqui bastante no termo
maturidade, que é uma palavra comum para nós, palavra comum de ser usada no dia a dia, e há esse problema das palavras muito comuns e muito usadas que por vezes perdem a beleza da reflexão. A gente sai repetindo sem parar para pensar no que aquilo significa, né? E maturidade, eu vejo muitas pessoas associando maturidade com uma questão de idade, né? E não necessariamente precisa ser isso. É claro que a gente espera que aqueles que são mais experientes sejam maduros, tenham maturidade, sejam pessoas responsáveis, né? Mas como você disse, é um processo, nós estamos sempre num processo de maturidade até aquele dia que nos encontraremos com o Senhor, que aí seremos uma obra completa nas mãos de Deus. Ele terá feito em nós tudo aquilo que precisava ser feito nesse tempo aqui, né? Mas a maturidade, ela é a experiência num sentido de estar maduro, de estar vivido, de ter conhecimento, sabedoria daquilo que se faz, né? Alguém que já passou por um processo de germinação, já foi semente, virou broto, cresceu a árvore, né? E um fruto já amadurecido. O que é um fruto já amadurecido? É um fruto ideal para o consumo. Um fruto amadurecido é aquele fruto ideal, o momento ideal que o fruto faz bem. Porque o fruto verde pode nos trazer, a maioria deles nos traz malefícios. O sabor não é o mesmo? E o fruto também, passado o tempo, como a gente diz, passado o tempo, já apodrecendo também, né? Então, o fruto maduro é aquele que está no melhor tempo, no melhor sabor, nos oferecendo os melhores nutrientes que ele tem para nos oferecer. Então, trazendo isso para a maturidade cristã, é o cristão que está oferecendo ao outro, e Paulo diz aqui, né, até vivendo no meio de pessoas más, mas está oferecendo a essas pessoas, está oferecendo ao outro o melhor daquilo que ele pode oferecer. Sim, né? Quando eu penso nessa palavra maturidade, também me vem pensando talvez em pessoas mais experientes, mas a maturidade para mim também é um sinônimo de sabedoria, né? Porque uma pessoa madura, não que ela não erra, né? Mas ela tende a errar menos, pela experiência, por ter já desenvolvido um conhecimento, talvez por já ter errado muito também, mas que chegou num ponto que as suas decisões, as suas atitudes são muito mais refletidas e quando tomadas, né, quando feitas essas ações, demonstram que estão sendo feitas de uma forma consciente, uma forma clara, ponderada e que demonstra sabedoria. Então, para mim, maturidade e sabedoria são, talvez não sinônimos, né, mas caminham muito juntas, de mãos dadas, talvez até. E é interessante pensar nisso, né, porque a sabedoria é algo que a gente, como cristãos, né, é algo que a gente busca na palavra de Deus constantemente, né? Quando a gente lê a Bíblia, diferente de um livro comum, a gente pede a orientação do Espírito Santo para que essa leitura cause uma transformação em nós, que nos leve a ser mais sábios, que nos leve a ser mais maduros, né? Então, eu vejo que essa maturidade cristã, da qual a gente vai falar, ela passa muito também pela nossa convivência com a palavra, né? Com a leitura da Bíblia. E é interessante que Paulo diz aqui no texto que nós lemos, né? Façam tudo sem queixas nem discussões. É interessante uma coisa que a gente presta muita atenção, Samuel, que rodas de conversas, de queixas e reclamações, elas fluem e são conversas demoradas. Os grupos se reúnem ali e começam a reclamar, começam a fazer queixa, começam a falar mal de quem não está ali.
Rapaz do céu, essa conversa vai horas, se queixando e vendo sempre o lado ruim das pessoas e das coisas, né? Agora, se alguém começa a falar alguma coisa que é boa, começa a qualificar determinadas coisas, o grupo não demora muito a se desfazer, né? E Paulo está dizendo assim, que a gente deve viver sem esses grupos de queixa, se queixando o tempo todo. E ele também fala, e também discussões. Olha, eu não sei, talvez se a gente parar aqui agora para fazer um exercício rápido, mais ou menos assim, de quanto tempo da nossa vida, não sei, da semana, do mês, quanto tempo da nossa vida a gente gasta com discussões, com conversas que não levam a nenhuma edificação. Pelo contrário, só vão desconstruindo, só vão alimentando sentimentos que não são bons, né? Quer dizer, quanto tempo, será que a gente pensa nisso? Eu acho que se a gente parar para fazer essa conta, assim, nossa, esse mês, meu Deus do céu, deu umas 80 horas, nossa, será que 80 horas desperdiçadas dessa maneira, né? E Paulo está dizendo que faz parte da maturidade, quer dizer, que as pessoas que já estão amadurecidas, com maturidade, já não precisam mais ficar gastando tempo com essas coisas. Então eles estão buscando coisas melhores, assuntos melhores, atitudes melhores, edificando a vida uns dos outros, né? Eu entendo também que a murmuração, o excesso de reclamação, de uma certa forma um pessimismo, né? Ele também demonstra uma falta de fé, né? Porque se a gente reclama muito, de uma certa forma tem expectativas ruins quanto às outras pessoas, quanto ao futuro, quanto a nós mesmos, ou quanto à circunstância do momento, né? Também, para mim, demonstra um pouco falta de fé, de confiança, de esperar no Senhor e esperar com paciência, né? Esperar com fé, sabendo que a mão de Deus está conduzindo toda a situação. Então, a maturidade também é demonstrada quando a gente encara situações com fé. E quando a gente encara situações com fé, a gente tende a ser menos reclamão, menos murmurador, né? E mais calmo também, né? E mais calmo, uma vida mais leve. Às vezes a imaturidade nos leva a ser desesperado demais, né? Acontece alguma coisa, a gente já quer fazer uma escolha imediatamente, sem nem ter conhecimento das coisas de maneira mais aprofundadas, né? E por vezes a gente acaba passando vergonha por causa disso daí, né? Ouve falar alguma coisa, toma uma decisão sem confirmar se isso de fato era verdadeiro e depois descobre que aquilo não era daquela maneira que foi feito, daquela maneira que foi dito e passa vergonha. Então a maturidade também nos leva a não passar tanta vergonha nessa vida. Algumas outras características que a gente encontra no texto aqui a respeito dessa maturidade a qual Paulo se refere também, a primeira delas que mencionada aqui na revista, né, que, além das que a gente já está falando, a obediência à vontade do Senhor. Então, a obediência é uma característica também de pessoas maduras, de cristãos maduros. O versículo 12 e 13, onde Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a obediência à vontade do Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância, é uma evidência de uma pessoa madura. Porque na nossa inocência ou na nossa falta de experiência, muitas vezes é o que você falou, né? A gente sai fazendo, a gente não tem paciência para esperar, a gente tem poucas informações e já quer decidir, já quer resolver, mas isso muitas vezes a gente faz em desobediência à palavra de Deus. Porque não esperamos para saber a orientação, porque tomamos a decisão por nós mesmos. E então, fruto da maturidade,
como Paulo diz aqui, é a obediência. Eu acho interessante que Paulo fala, né, assim como vocês obedeceram enquanto eu estava aí com vocês, muito mais agora que eu estou distante. Então a obediência não depende de ter alguém olhando, né? De ter uma presença mais, de uma hierarquia maior, mas um estilo de vida, né? Um estilo de vida cristão, obediente a Deus, é sinal de maturidade também. O obediente não precisa ser vigiado. Exato, é obediente independente de quem está olhando. Porque o obediente, ele adquire para si a confiança, as pessoas confiam nele, ele inspira lealdade, né? Ele inspira um comportamento correto, né? Agora, aqueles que precisam de constante vigia, mostra com seu comportamento que não são pessoas confiáveis, pessoas em que se pode confiar, porque você precisa ficar cuidando o tempo todo, olhando o tempo todo. Então não dá para confiar, né? Não inspira lealdade. Eu não posso, se eu virar para lá já vai fazer alguma coisa desleal, né? Então o quanto que a obediência atrai bons olhares. Sim, com certeza, né? E obediência a Deus, né? Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, né? E acho que é importante nesse ponto, né? A gente falando de obediência a Deus, porque o que a gente vê hoje na realidade que a gente vive, no tempo que a gente vive, né? É muito essa questão, não, eu não devo obediência a ninguém, eu sou livre, né? Você mandou para mim esses dias uma frase de um dito popular, na minha cabeça é o meu guia, eu escolho, eu decido, o eu sempre administrando tudo, né? E a maturidade cristã, a gente assume e a gente se entrega totalmente a essa obediência, né? Independente do eu, independente do que as pessoas vão pensar, porque a sociedade diz que você tem que ser o seu senhor, você tem que ser o dono de si, ninguém pode dizer o que você faz. Na vida cristã, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, temos um Mestre. Inclusive, foi o tema da última live, né? Que vai aparecer o link aqui para você assistir também, se você quiser. Nós temos um Senhor, temos um Mestre e nós devemos obediência a Ele. Sinal de maturidade é seguir com uma vida obediente ao nosso Senhor. Inclusive o tema dessa última live nossa é justamente siga o Mestre. Siga o Mestre. Siga o Mestre, né? Ele vai aqui no ponto 2, né, falando da boa vontade na realização da obra do Senhor, né? É interessante que às vezes tem determinadas coisas que há uma diferença entre você fazer aquilo que você não quer fazer com má vontade e com boa vontade. Não é porque você está fazendo algo que você queria fazer de uma maneira diferente que necessariamente você precisa fazer com má vontade, né? Então, às vezes, nós falamos até hoje, olha, eu queria fazer de uma outra maneira, mas por você, pela confiança que eu tenho em você, pela relação que nós temos, eu vou fazer dessa maneira que você está propondo. E não vou fazer com má vontade, não, né? Pela fraternidade, pelo amor, pelo carinho, vou fazer com boa vontade, né? Então não é questão assim de fazer contrariado e com má vontade. Queria fazer outra né? Parece criança às vezes, né? Maturidade e a criancice, né? Que às vezes as crianças fazem aquilo que não querem fazer, mas faz com contrariação, fazem questão de deixar claro que só estão fazendo porque foram obrigadas. Minha mãe falava assim, se você sair daqui batendo o pé, porque normalmente é assim, né? Parece um comportamento assim, Samuel. Você me obrigou a fazer isso que você está mandando, mas você não domina o meu coração. No meu coração estou fazendo o contrário, né? Então fazer a vontade de Deus com boa vontade é ter o coração dedicado naquilo. Eu queria, e isso é maturidade, eu queria fazer de uma maneira diferente, mas vou fazer
de bom coração, porque o meu Senhor me diz que é dessa maneira que se deve ser feito. E é uma demonstração de fé, porque é isso, né? Poxa, parece que para mim o caminho é outro, mas porque Deus é Deus, é o Criador de todas as coisas, o sustentador de toda a vida, é aquele que me salvou, Ele é digno da minha confiança em detrimento do que eu penso, né? Então, ao mesmo tempo que a obediência é sinal de maturidade, na obediência a gente mostra a nossa fé, né? A obediência com boa vontade, diferente daquela que é a legalista, né? Vou fazer para não sofrer as consequências. E um outro aspecto que eu fico pensando também é o seguinte, Samuel, você falou agora há pouco, né? A frase muito dita pelas pessoas, né? Eu não obedeço ninguém, eu não devo satisfação. Não devo satisfação a ninguém, não preciso obedecer a ninguém, eu faço só o que eu quero fazer. Ok. Mas então se eu faço, ampliando um pouco essa frase, se eu só faço o que eu quero fazer, se eu obedeço só a mim, vamos ampliar um pouco o pensamento disso. E a Bíblia diz que eu devo obedecer a Deus, mas eu só obedeço a mim. Seria eu Deus de mim mesmo? Idolatria, né? Muito interessante. Então, a desobediência é muito mais perigosa do que parece. Será que a desobediência me leva à idolatria? Eu ser o meu próprio ídolo, Deus em mim mesmo? É uma coisa que muitas vezes facilmente a gente se pega olhando para outra pessoa e, poxa, é idólatra, não adora a Deus, não obedece a Deus, mas e quando se refere a nós mesmos, né? Essa ação de tomar o controle das nossas vidas, achando que temos mais capacidade, né? Nos torna os nossos próprios deuses, né? Um perigo gigantesco. No terceiro ponto, né, que é da revista, fala que o sinal de maturidade cristã também é o testemunho perante a sociedade. Eu acho que é impossível dar esse testemunho sem os outros aspectos que a gente falou aqui, né? Da obediência, uma obediência com boa vontade, a fé. É impossível a gente demonstrar algo para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta, que não carreguem essa característica, que deem testemunho daquilo que a gente crê, né? Da nossa fé. E certamente, muito mais do que palavras, muito mais do que sermões e tudo que a gente possa fazer, o que vai dizer de fato aquilo que a gente acredita para quem está nos observando é um testemunho de vida, né? É aquilo que a gente faz, põe em prática diariamente no nosso cotidiano. Essa é a pregação verdadeira, né? Algo que a gente já disse em alguns dos nossos encontros, não me lembro exatamente qual, né, que está escrito na Bíblia, né, que a gente inventou, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Tem um amigo meu que ele costuma dizer assim, a gente trabalhando no universo no universo terapêutico, então às vezes as pessoas falam assim, nossa, para determinada criança, será que o comportamento dela tem alguma coisa a ver com a família, com o relacionamento dos pais, com a maneira como a família se relaciona, né? Então a gente costuma dizer assim, a maçã não cai longe da macieira. Se tem uma maçã longe da macieira, alguém levou. A maçã cai perto da macieira, né? Então, pelo fruto conheceremos quem é quem. Acho que dentro dessa perspectiva do testemunho perante a sociedade, né, para a gente ter isso também como um balizador, né, se somos maduros ou se estamos amadurecendo, eu sempre faço uma reflexão e proponho uma reflexão para todos que estão nos acompanhando, de pensar da seguinte forma: como a minha vida, a fé que eu tenho, pode proporcionar algo diferente na sociedade, pode proporcionar uma mudança positiva na sociedade. Ah, mas eu não tenho relevância nenhuma, eu sou um simples isso, eu tenho poucos contatos. Poucos ou quase nenhum contato, a gente tem uma influência de alguma forma. É aquela história, né? Eu posso não ser o culpado pelo mal, ou não posso ser o responsável por todo o bem da sociedade,
mas de alguma maneira eu contribuo. Colabora. Então, o nosso testemunho perante a sociedade diz muito sobre a nossa maturidade. Como nós estamos nos sentindo nesse sentido aí, né? E ele termina aqui falando sobre a alegria. Alegria no Senhor. Assim, alegrai-vos e congratulai-vos, né? Comigo. Paulo, inclusive, aqui ele chega a dizer aqui na alegria, alegre-se comigo, ele está falando da morte dele. Porque Paulo tem uma consciência de que ele já está no final da vida, já é idade avançada, já não enxerga bem, ele está entendendo ali, né? Quando ele fala assim, eu já vou ser oferecido como sacrifício, ele estava num sentido assim, a minha vida já está chegando ao final, né? Mas ele vai dizer assim, mas se vocês entenderam o que eu estou falando e amadureceram no Senhor, nossa, eu estou partindo feliz, porque vejo que tudo aquilo que eu fiz teve fruto bom fruto, e ele convoca as pessoas e fiquem felizes comigo, viu? Fiquem felizes comigo. Acho que essa é uma característica muito interessante da maturidade cristã, a alegria, né? Porque não é uma alegria circunstancial, né? Você deu o exemplo de Paulo aí, nesse mesmo livro Paulo fala, né, que para ele morrer é lucro, né? E é uma alegria que está acima das circunstâncias, né? E a gente tem exemplos de pessoas próximas a nós que passaram por situações terríveis, né? De doença, de morte, de escassez, e mesmo diante das piores situações era possível notar a alegria, a esperança fundamentada em algo que transcendia tudo isso. Então, é claro que não é uma alienação, né? Diferente de uma alienação, é simplesmente ter uma esperança maior do que qualquer coisa, uma esperança que não pode ser tirada de nós nem pela morte. Então é uma alegria que supera todas as circunstâncias. E uma consciência de que a vida não é só esse tempo que nós vivemos. Várias vezes eu já recebi essa pergunta, e acredito que vou receber outras tantas, pessoas perguntando assim, Marcelo, o fato de Moisés não ter entrado lá na terra prometida, lá na Canaã, não foi injustiça, rapaz? Ficou 40 anos com o povo no deserto, depois no final não entrou na terra. Sacanagem com Moisés? Eu sempre respondo assim, depende de qual perspectiva você tem de vida. Se a nossa perspectiva de vida for que o único tempo que nós temos de vida é esse daqui, e de que morrendo não existe mais nada depois, não existe uma vida eterna, eu penso que teria sido sim uma injustiça, né? Porque não colheu o fruto do trabalho dele aqui e morreu, não tem mais nada para ele. Aí terrível, né? Agora, se a nossa perspectiva de vida for de que existe uma vida eterna na presença de Deus, uma vida eterna em Cristo, aí acho que muda a perspectiva, né? Porque aí então Moisés foi promovido. Moisés teve, antes de todos do que entraram na Terra Prometida, ele chegou, ele foi premiado, no paraíso. Antes de entrar no lugar onde seria a Jerusalém, ele já foi para a Terra Celestial. Para a Nova Jerusalém. Né? Então, se essa perspectiva, então ele foi presenteado, né? Porque viveu, e depois, se foi difícil controlar aquele povo por 40 anos, depois Josué e Caleb tiveram muito. Talvez eles tivessem desejado mesmo o fim de Moisés. Né? Então, se a perspectiva for de uma vida eterna na presença do Senhor, não houve injustiça com Moisés, não. Ele cumpriu a missão dele e foi recolhida junto de Deus. Né? Sinal da maturidade cristã também, então, é uma mudança de perspectiva, né? Uma perspectiva que supera esse tempo de vida e tudo que a gente pode ter aqui, que também podem ser coisas boas, coisas que alegram o nosso coração, mas que jamais vão superar a alegria de estar com Cristo, de desfrutar plenamente de Deus, né? Como diz o salmista, né? Na presença do Senhor, plenitude de alegria, né? Acho que essa é a grande esperança. Amém. É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos por nos terem acompanhado mais uma vez. Queremos pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Compartilhe esse vídeo também para que abençoe outras vidas. E vamos seguir
nos acompanhando aí. Esperamos muito em breve poder estar juntos pessoalmente. Continue orando para que esse tempo que estamos vivendo possa passar o quanto antes. O pastor Marcelo vai orar para a gente encerrar. Santo Deus maravilhoso, tremendo em poder, gracioso com as nossas vidas. Agradecemos a Ti por esse dia, por esse tempo, pela Tua graça, amor e misericórdia que nos alcançam diariamente. E clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, maturidade, que cresçamos. Amém. Cresçamos enquanto pessoas, enquanto irmãos, enquanto seres humanos, cresçamos na comunhão e no conhecimento de Cristo, Sim. cresçamos em obediência ao Senhor, ó Deus, e que a nossa vida seja marcada por sermos discípulos obedientes, seguidores de Cristo, ó Pai. Leva-nos à maturidade cristã, à maturidade de obedecer a Cristo em tudo que Ele nos ensinou e mandou fazer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Até mais, meus irmãos. Até mais, pessoal. Um abraço. Abraço.